Amém? Deus não mandou você ficar procurando um lugar abençoado. Ele disse: ser tu uma bênção. É você que tem que ser uma bênção. Em todo lugar que você entrar, você vai tocar aquele lugar vai se tornar um lugar abençoado. Por quê? Porque você está ali. Eu nunca fui num lugar nesse mundo que Deus não estivesse lá. E nos piores lugares da terra, cortinas de ferro, lugares onde o islamismo impera, onde o comunismo impera, e Deus estava lá. Não tem um palmo de terra desse planeta que Deus não queira remir. Não tem uma pessoa desse planeta que Deus não queira salvar. Até aquela pessoa que você não gosta, Deus quer salvar. É essa aí que você pensou nela agora. Jesus quer salvar ela também. Pensou, não pensou? Na hora mesmo. Glória a Deus. Irmãos, eu estava pensando no que falar nessa noite, e o pastor Felipe, quando falava aqui de oferta, deixou a bola assim, sabe, na marca do pênalti para me chutar. O que o diabo vai mais atacar na sua vida é a tua vida devocional com Cristo. O diabo vai tentar distrair você o dia inteiro, o tempo inteiro, para que você não tenha tempo para Deus. Nós queremos passar a eternidade com Cristo, não queremos? Mas não conseguimos dar tempo para Ele agora. Ele vai dar todo o tempo eterno para a gente, mas a gente precisa dar tempo para Ele agora. E o diabo sempre vai atacar a tua vida devocional. Irmãos, o lugar aonde Deus se manifesta no seu espírito, onde Deus fala é no seu espírito. Por isso eu oro para que Deus levante homens que implorem por sua presença no Brasil. Eu oro para que Deus levante mulheres que implorem pela presença de Deus, que possam prosperar, que possam ser sábios, inteligentes, fortes, prósperos, mas que acima de tudo não negociem o tempo que eles precisam ter com Deus. Quando nós dissemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não estamos colocando ele no terceiro lugar. Quando a gente fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é porque ele foi a terceira pessoa a ser revelada nas Escrituras. Primeiro Deus, depois Jesus, depois o Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus, irmãos, ele não é menos importante. O Espírito de Deus habita em você, amém? Se você entregou sua vida para Cristo, o Espírito Santo habita em você. Abra sua Bíblia comigo, querido, em Êxodo capítulo 24. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Êxodo 24, versículo 12, diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Quem disse a Moisés? O Senhor que está dizendo. O que ele disse? Sobe a mim ao monte e fica lá. Deus não disse para Moisés: sobe no monte. Ele disse: sobe a mim no monte e fique lá. Ele não mandou Moisés subir ao monte. Ele disse: sobe a mim no monte. É bem provável que muitas vezes as pessoas vão à igreja, mas não vão no culto. Eu posso ir ao monte e não ir a Deus. Deus nos chama para Ele. Deus nos chama para estar com Ele. Então ele diz: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim no monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se, pois, Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver alguma questão se chegará a eles.
Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Quantos dias? 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse ontem, irmãos, eu sinto no meu espírito e falo, e você julga se isso faz sentido para você. São dias de fazer pactos fortes com Deus. São dias de entrar na nuvem. São dias de entrar onde Deus quer que entramos. Não dá mais para viver um evangelho raso na presença de Deus. São dias de fazer votos profundos, você e Deus. Estabelecer sim, fazer votos profundos. Porque o que você não receber numa vida de oração, esquece, você não vai receber de outro jeito. Há uns 12 anos atrás, Deus me deu uma palavra. Ele disse assim: libera no púlpito o que você recebeu no altar, o que você estabeleceu na mesa e o que você santificou no leito. Na hora eu não entendi, escrevi púlpito, altar, mesa e leito. Escrevi e aquilo ficou no meu caderninho por alguns dias. Púlpito, altar, mesa e leito. Púlpito, altar, mesa e leito. E o Senhor repetia: libera no púlpito o que você recebe no altar, o que você estabelece na mesa e o que você santifica no leito. E o Senhor disse, quando veio a revelação, não, olha, me pegou por dentro. Deus começou a dizer: esses são os 4 lugares que você vai passar mais tempo na sua vida: no altar comigo, no púlpito com as pessoas, na mesa com seus filhos e amigos e no leito com a sua esposa. Ele disse: se você vencer nesses 4 lugares, não há lugar difícil na terra para você. Não há ofensa que vai entrar no seu coração. Não há lugar, ninguém vai conseguir parar o teu ministério, parar a tua vida. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir. Nada pode nos parar, nos afastar do amor de Deus. E o Senhor começou a dizer: você não pode ir para o púlpito dar uma coisa que você não recebeu no altar. Você precisa receber no altar comigo, para você ter o que dar no púlpito para as pessoas. Na mesa você estabelece princípios com seus filhos biológicos e com seus filhos espirituais, com o seu time, com a sua equipe, com o seu staff. Ali na mesa é o lugar de estabelecer. E no leito com a sua esposa, você é santificado. Se você santificar no leito, estabelecer na mesa e parar para me ouvir no altar, você terá sempre o que dar no púlpito. Irmãos, quando eu entendi isso, olha, eu vou dizer uma coisa para você: o cara, para me ofender hoje, ele tem que ser bom. Ele tem que ser PhD em ofensa. Por quê? Porque você vai se tornando impermeável na presença de Deus. Na presença de Deus você vai se tornando impermeável. Você não abre os ouvidos para qualquer coisa, não abre os olhos para qualquer coisa. Amém? Você está fazendo uma grande obra e por isso, nem eu vou andar com Jesus então. Irmãos, quando você anda com Jesus, você descobre tudo que Jesus fazia, mas também vai ver o que ele não fazia. E é tão importante falar do que ele não fazia, como falar do que ele fazia. E aprenda uma coisa: você não herda a unção de quem você anda, você herda a unção de quem você ama. Porque Judas andou com Jesus e ele não herdou nada. E ele andou com Jesus por 3 anos aproximadamente, mas ele não herdou nada. Então, nós precisamos pensar nisso. E precisamos pensar também que vai existir um nível de exigência de Deus para aqueles que se movem numa unção extraordinária.
O que é se mover? Porque é uma palavra tão, assim, chavão, tão cristão, tão evangeliquez. Uma unção extraordinária. Quem quer uma unção extraordinária? O que é uma unção extraordinária? Extraordinário é aquilo que é fora do ordinário. É excepcional, é raro. É o que causa admiração, é estranho. É excessivo, é acontecimento imprevisto. Se mover no extraordinário é você viver em acontecimentos imprevistos. Você se prepara para uma coisa e Deus faz outra. Você não sabe todas as coisas, até porque se você souber tudo, não sobra espaço para criatividade, não sobra espaço para novas descobertas, não sobra espaço para fé, porque a fé, ela se movimenta por aquilo que ela não sabe. Amém? A fé crê, a fé crê, a fé é a firme certeza das coisas que se esperam. A fé, ela crê tanto que ela passa a saber, mesmo não vendo. Então, querido, existe um nível de exigência para que esse azeite corra na sua vida. E se o azeite é novo, irmão, nada mais é velho na sua vida. Eu vou fazer 56 anos daqui a alguns dias, dia 25 de fevereiro. E ele assim faz 55 em 20 de março. E nós estamos vivendo um tempo precioso na nossa vida, em todas as áreas. Na saúde, na área sentimental, na área financeira, nas revelações. Às vezes ela está num quarto escrevendo, recebendo de Deus, chorando, e eu estou no outro, recebendo de Deus, chorando. E a gente se encontra, o que é que Deus está falando? Olha essa palavra, onde é que está essa palavra? Olha, e a gente vai comungando das coisas que Deus tem falado conosco. Nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida. A gente só queria ser mais novo, assim, ter mais tempo para fazer mais coisas. Mas eu aprendi uma coisa: a unção de Deus, na maioria dos homens bíblicos, ela se manifestou depois dos 50, depois dos 40, depois dos 50. Até os 50, irmão, é guerra, é luta. E meu Deus, nós já lutamos com enfermidade na nossa casa, já lutamos com necessidade, já lutamos com dificuldade. Tivemos um filho que nasceria com síndrome de Down, e Jesus curou ele no ventre. E também a gente não tinha problema se tivesse que nascer com síndrome de Down. Acreditamos que Deus dá pessoas especiais para pessoas especiais. E hoje ele é um jogador de futebol. Temos diagnósticos comprovando que ele nasceria com síndrome de Down. E hoje ele joga futebol. A enfermidade já bateu na nossa casa, a necessidade já bateu na nossa casa, a desistência já bateu na nossa casa. Meu Deus, as lutas sempre bateram na nossa porta. Até os 49 anos eu e Iraci não tínhamos nada nosso, nada no nosso nome. Morávamos de aluguel, carros nós já demos mais de 50 de oferta. E só temos um para mim e um para ela, porque ela precisa de um carro. Ela ainda se aprendeu a dirigir com 47 anos de idade, né, amor? Dirige bem, mano. Ó, ripa na chulipa. Eu é que não ando com ela assim. Que ela fica, deixa eu dirigir. Eu fico, não, entra aqui, entra lá. Aleluia, glória a Deus. Então as coisas da nossa vida começou a acontecer depois da maturidade, depois de um certo tempo que nós vencemos as provas, vencemos as guerras. E sabe de uma coisa? Tem algumas coisas que Deus apagou da nossa mente. Tem algumas lutas que ela mesma fala, sabe, amor, que eu não lembro disso. Eu disse, eu também às vezes eu não lembro das coisas. Por que eu estou falando isso para você? Porque se o azeite é novo, nada é velho. Se o azeite é novo, nada é velho. Eu fico imaginando aquele menino Noé com 600 e poucos anos. Deus chamar aquele menino para construir um barco. Eu fico imaginando Abraão com 100 anos, sendo pai, né? Depois que não tinha mais força física. Até a Sara riu, a Sara olhou para ela e disse, que mistério grande é esse. A Sara riu na hora, mas lá em Hebreus diz que pela fé, Sara, ela riu na hora que ela recebeu a palavra, porque ela não acreditou. Daí o Senhor repreendeu ela
que eu acredito que foi Jesus que almoçou com Abraão naquele dia. Mas a Bíblia diz em Hebreus que pela fé Sara creu. Ela riu, pastor, mas ela creu. Mas na hora ela riu, mas ela creu. Não adianta chorar na hora que recebe a palavra e não crer nela. Ela deu um rebote ao contrário, ela riu, mas ela creu. Às vezes, na hora que a pessoa está recebendo uma palavra, ela chora, ela se acaba de chorar, às vezes ela nem ouve o que está sendo dito. Quando acaba a profecia, ela chama e diz: o que ele disse? O negócio é receber. Sara riu, mas ela creu. Amém, irmãos? Querido, não tem prazo de validade na unção de Deus para a sua vida. Amém? Essa garrafinha aqui, se você olhar no verso, tem a validade dela, válido até tanto. A água tem validade, mas sabe por que ela tem validade? Porque ela está engarrafada. Se ela estivesse correndo numa cachoeira, ela não tinha validade. Sabe por que muitas unções estão se perdendo no caminho? Porque eles empacotaram ela, colocaram ela dentro de uma caixa, dentro de um vidro, dentro de uma denominação, e não pode acontecer nada fora daquele programa. Quando você pega a unção e você empacota ela, você enquadra a unção, você está dando um prazo de validade para ela. Cutuca alguém que está do seu lado, diga: você é um rio, não é uma represa. Diga para ele: então deixa correr a unção de Deus na sua vida, deixa correr a glória de Deus na sua vida. Deixa correr. E é isso aí, cada um tem a sua unção. Pegou, tem que devolver. Deixa a unção correr. Quando Deus te dá alguma coisa, deixa vazar por você. Amém? Deixa fluir do seu espírito. Fique tranquilo, não vai parar nada em você. Pastor, mas a idade está chegando, o tempo está passando. Não, meu filho, o Senhor vive no Kairós, Ele vive no estado do ser, Ele não vive no seu tempo. Amém? Nós vamos viver sim no Brasil um avivamento. Pode esperar que você vai ver com os seus olhos, você vai apalpar com a sua mão. Se a igreja fizer o que tem que ser feito, se arrepender, se jogar ao chão, lágrimas após lágrimas, amém? Alegria com os que estão alegres, chorar com os que estão chorando. Se a igreja assumir o papel dela, e eu acredito que nós precisamos entender isso. Avivamento é a soberania de Deus sendo estabelecida e as responsabilidades dos homens sendo praticadas. Agora cada um vai reagir a um tempo. Cada um vai reagir de um jeito. Tem gente que vai reagir de um jeito, tem gente que vai reagir de outro. Se você pegar uma batata e um ovo e colocar numa panela e ligar o fogo, a batata amolece, o ovo endurece. Por quê? Porque cada um reage à temperatura. Cada um reage à temperatura que está vivendo. Agora fogo, irmão, fogo faz bem para todo mundo. Faz bem para o pentecostal, para o tradicional, para o puritano, para o reformado. Quem estiver disposto a estar aberto para esse fogo, tudo que você carrega vai ser potencializado nessa unção. Tudo que você carrega é como uma pipoca. Lembra quando você faz pipoca na sua casa? Não essa de micro-ondas, aquela que você botava na panela, enchia de azeite, que é saudável, sal. É ou não é? Quando ela chegava a uma temperatura, aquilo que estava escondido dentro dela. Assim é um homem que anda na temperatura de Deus, uma mulher que anda na temperatura de Deus. Vai vir para fora o que Deus colocou aí dentro. Se prepara. Tem coisas que você não viveu ainda. Por quê, pastor? Porque você ainda não entrou na temperatura do Senhor. Tem uma temperatura adequada para manifestar o que Deus plantou em você. Tem uma temperatura adequada para você viver, querido. Aleluia. Você acha que o diabo quer te parar? Você acha que Satanás quer te parar? Não, ele não quer te parar, ele quer te distrair. O diabo não quer que você pare, ele quer te cansar. Ele quer cansar você, porque a unção não trabalha num corpo cansado.
Ele quer distrair você. Você acha que o diabo quer que você pare? Não, ele não quer que você pare. Ele quer que você saia do altar. Aleluia. Então entra na temperatura adequada para estourar o que tem aí dentro, meu irmão. Tem uma temperatura adequada. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: o teu dia vai chegar, mano. Descansa. O teu dia vai chegar. O teu dia vai chegar. Quem está perto da sua esposa aí? Põe a mão no ventre dela. Não, calma, amor, calma, que não é filho, é unção. Diga para ela: o teu dia vai chegar. O teu dia vai chegar. Você está sozinho, põe a mão no seu ventre. Eu quero declarar que Deus vai engendrar uma semente bendita aí dentro de você. Uma semente que você vai viver o tempo de Deus. Irmãos, eu ia nas conferências, eu assistia os homens de Deus pregar. Às vezes eu ia porque alguém pagava para mim, me levava de carona no carro. Eu ficava lá, eu voltava chorando. Eu tinha escrito 2, 3 cadernos de coisa que eles falavam. Eu vinha para o meu quarto, jogava aquilo no chão e ficava mergulhado em cima chorando. E eu dizia: Deus, um dia o meu dia vai chegar. Um dia eu vou entrar na temperatura, no ambiente que o Senhor quer que eu entre. E tudo que está armazenado aqui dentro vai vir para fora. Eu estou pregando mensagens hoje que eu recebi em 2004, 2003, 1999. Profecias de homens de Deus que botaram a mão na minha cabeça. Eu anotava tudo, eu tenho tudo anotado até hoje. Vai virar história tudo. Felipe me emocionou quando eu cheguei aqui, que ele escreveu a história, a nossa história ali na parede. Sabe por que ele escreveu a história? Porque ele me ligou e perguntou: pastor, como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Eu sabia tudo. Não sabia, Felipe? Eu sei tudo, cada detalhe. Eu sei o que eu preguei em cada lugar que eu fui. Por quê? Porque eu quero celebrar tudo, cada detalhe. Eu vou celebrar até o último dia. Eu vou celebrar tudo o que eu vivi na intensidade com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Um ovo você nunca pode romper um ovo de fora para dentro. Se você romper de fora para dentro, você mata a vida que está lá dentro. Mas se você botar ele numa certa temperatura, a vida que está lá dentro, ela vem para fora. O milho da pipoca é a mesma coisa. Se você se submeter ele a uma temperatura, e o que nasce de dentro para fora, a cura que vem de dentro para fora, a unção que vem de dentro para fora, a fé que vem de dentro para fora, a fé que não está presa a coisas ungidas, a fé que não está presa à oração de ninguém, a fé que vem de dentro para fora. Ai, meu Deus, você está me entendendo aqui? Aleluia! Sabe? Jesus pregava em parábolas, Felipe. Depois ele saía para o canto com os discípulos. Os discípulos diziam assim: Senhor, por que para eles tu fala por parábolas? Ele disse: com eles eu falo por parábolas, mas vocês que são de dentro, eu não quero ser do lado, eu não quero estar na frente nem atrás, eu quero ser de dentro. Eu quero estar dentro das suas entranhas. Ele disse para os discípulos: para vocês que são de dentro. Por isso, sabe quando é que dá certo pessoas trabalharem juntas? Quando elas são de dentro. Ninguém está esperando nada de fora. Está todo mundo esperando da mesma fonte, do mesmo lugar. Todo mundo é de dentro. A fé que nasce em você, de dentro para fora, que não recebeu estímulos externos. Nenhum fogo pode vir de fora, irmãos. Nenhum estímulo externo. Um dia Nadab e Abiú, em Levíticos capítulo 10, deixaram o fogo apagar dentro do incensário, dentro do Santo dos Santos.
Ele estava ali para cuidar do fogo. O fogo não pode apagar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. E só tem um jeito dele não se apagar. Toda manhã o sacerdote colocará a lenha nele. Toda manhã o sacerdote colocará lenha nele. Deixa eu falar uma coisa para vocês que congregam aqui nessa igreja. Eu quero dizer uma coisa para vocês: vai ter tempo que o que acontecer lá fora naquele bosque vai ser maior do que vai acontecer aqui dentro. A vida lá de fora é que vai trazer vida aqui para dentro. A intercessão daquela debaixo das árvores lá é que vai trazer palavras para esse altar. Alguém está me entendendo aqui? Acenda. Não podemos usar estímulos externos. Nadab e Abiú deixaram o fogo apagar. Eles foram lá fora, acenderam um fogo estranho e trouxeram, foram queimados. Porque Deus não aceita nenhum estímulo externo. Nenhum estímulo. A prosperidade é de dentro para fora. A generosidade é de dentro para fora. A unção é de dentro para fora. O clamor é de dentro para fora. É tudo de dentro para fora. Tudo. Espere, aumente o fogo naquele altar. E vocês vão ver milagres sobrenaturais que Deus vai fazer aqui. Palavras que vão surgir. Você vai pensar: puxa, o que é que eu vou pregar hoje? Deus vai dar a palavra lá no bosque. Cara, que tremendo foi essa revelação que vocês tiveram de vir para cá. Vai ter dias, escute, que vai ter mais gente na oração do bosque do que no culto da igreja. Vai ter dias que as pessoas virão de longe. Eu estou profetizando, anotem. Pessoas vão pegar aviões em outros estados para ver. Eu não vou dizer eu vou lá no culto da igreja do pastor Felipe, não. Eles vão dizer assim: eu vou lá na oração do bosque que acontece lá na igreja do pastor Felipe. O dinheiro que vocês precisam está lá naquele bosque. A unção que vocês precisam aqui está lá naquele bosque. As palavras desse púlpito estão ali naquele bosque. Se prepare, os missionários que vocês vão enviar daqui estão ali naquele bosque. Estão todas as coisas ali naquele bosque. E é de lá que Deus vai trazer. Anotem isso. Daqui uns anos vocês vão testemunhar. Pessoas virão de todas as partes do Brasil ou do mundo para passar tempo em oração com vocês aqui. Se preparem. Se preparem. O mundo está correndo para lugares que correm para Deus. O mundo está correndo para lugares que correm para Deus. Quando nós começamos no Mevan lá em Itajaí, eu já fui chamado de demônio dos olhos azul. Já me disseram que eu pregava drogado, porque eu não parava de balançar. Ele está drogado, por isso que ele prega assim. Já falaram tantas asneiras, irmãos, e nós continuamos batendo firme, orando e buscando a Deus, dia após dia, noite após noite. E Deus, um dia, eu estou chegando na igreja, 2000, 2004, 2003, eu estou chegando para um culto na igreja. Quando eu estaciono o carro, eu tenho uma visão aberta, como essa tela que está aqui atrás de mim. Eu via gente chegando de todo mundo, de avião, de helicóptero, de navio, de barco. E Deus disse: eu vou trazer o mundo aqui para ouvir você. Se você parar para me ouvir, o mundo vai ouvir você. Se você parar para me ouvir, o Brasil vai ouvir você. E eu disse: meu Deus, foi assim, um nuance de segundos. Eu entrei quebrantado na igreja, tinha uma diaconisa na porta chorando. Eu disse: está tudo bem, amada? Ela disse: pastor, tive uma visão agora. Quando o senhor parou o carro ali, eu vi gente descendo de paraquedas, avião chegando, helicóptero. Deus me falou que vai trazer o mundo aqui. Eu disse: meu Deus, não dá nem tempo de enxugar as lágrimas. Ele já vai confirmando na boca das pessoas. E assim tem acontecido por 22 anos. Pessoas do Brasil inteiro batem lá em Itajaí. Pessoas juntam dinheiro o ano inteiro para comprar uma passagem aérea, para passar um dia, dois deitado no tapete lá da frente chorando. Crianças, na hora da oferta, elas tiram os brincos.
Criança junta moeda o ano inteiro para levar na primícia, ó pastor, para ajudar a pagar o terreno. As crianças, cara, se preparem para aquilo que Deus vai fazer através de um povo que ora, que busca Deus, que tem tempo para buscar a Deus. Eu tenho que falar de Moisés. Me lembra que eu tenho que falar de Moisés. Cutuca alguém que está do seu lado, diga: a criatividade aparece na incerteza. Diga para ele: a criatividade aparece na incerteza. A criatividade sempre nasce da incerteza. Se você soubesse tudo agora, não teria espaço para fé, não teria espaço para novas descobertas. A criatividade sempre aparece na incerteza. E eu te garanto, pode escrever aí, você vai viver a sua melhor versão no tempo de caos. A sua melhor versão sempre será vivida em tempo de caos. É onde Deus está formando você por dentro, de dentro para fora. Ele está formando você por dentro. Aleluia. De dentro pra fora, de dentro. Escute, você não deveria seguir conselhos de quem não está onde você quer estar na vida. Você não deveria seguir conselhos de quem não está onde você tem que estar na vida. Eu creio, aí você julga, que já estamos vivendo a vida eterna. Mas deste lado de cada eternidade ainda a gente não consegue ver tudo. Por isso que a gente vai ter que ir para o lado de lá da eternidade. Mas ele disse que quem crê em mim nunca. Então pronto, nós já começamos a viver. Se eu creio nele, eu já estou vivendo a eternidade. Só que desse lado de cá, eu não consigo ver tudo ainda. Por isso que Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, você põe Bíblia aqui, Romanos 11, 33 a 36. Meu irmão, esse é um dos versículos mais importantes para mim. Ó a profundidade das riquezas. Você tem que entender o seguinte: Paulo está tentando explicar para os romanos sobre salvação, sobre isso, sobre aquilo, sobre reino. De repente ele faz, não dá. É muito forte, é muito profundo. Ele diz: profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Fecha a conta. Acabou. Inexplicáveis são os seus caminhos. A incompreensibilidade de Deus cada dia mais me deixa mais doido por ele. Quanto menos eu compreendo dele, mais doido eu fico por ele. Porque quando eu penso que eu cheguei na linha de chegada, eu disse: uau, cara, que profundo isso. Ele disse: isso aí não é nada, tem muito mais. A incompreensibilidade de Deus me torna mais fascinado por ele. Então tem coisa que na mão de um vale uma coisa, mas tem coisa que na mão do outro vale outra coisa. A incompreensibilidade de Deus na mão de quem já vive o sobrenatural compreende tudo. Mas a incompreensibilidade de Deus em quem vive uma vida natural, quando se fala, não, isso aí não é, isso aí não tem base, não é de Deus. Deus não leu os seus livros de teologia para se comportar como você acha que ele vai se comportar. Deus não leu os seus livros de histórias para se comportar como você acha que ele vai se comportar. Deus não é um leão de circo que nasceu para divertir pessoas. Ele é indomável, insondável, inexplicável, incrível. Então o que é que eu faço? Mergulho dentro dele.
para ficar pelo menos parecido um pouco com ele. Não tente compreender alguém que vive no sobrenatural com Cristo. Agora deixa eu falar de Moisés. Vamos entrar na mensagem. Veja bem, para mim falar de Gênesis 24, eu tenho que explicar Gênesis 19. Gênesis 19, ou melhor, Gênesis 19 não, Êxodo 19. Para mim falar de Êxodo 24, eu preciso explicar um pouquinho o Êxodo 19. Êxodo 19, Moisés traz o povo tudo ao redor do monte, e Deus diz: não toca no monte, o lugar que vocês estão é santo. Moisés sobe e Deus diz: fala para o povo, se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, eu serei o Deus deles, embora toda a terra seja minha, mas eles serão o meu povo peculiar, meu povo particular. Moisés desce e avisa o povo diz: pode descer, Moisés, diz para Deus que pode vir, nós estamos prontos, nós estamos preparados para Deus. E Deus desceu no capítulo 20 de Êxodo, clangor de buzinas, o monte fumegou, tremeu. Capítulo 20, versículo 18 de Êxodo, e o povo saiu correndo de medo. O povo ficou de longe, e Moisés dizia: vem para cá, gente, Deus quer se manifestar, Deus quer falar com a gente, vocês não iam ficar aqui para ouvir a Deus? E o povo disse: não, Moisés, nós não queremos, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos. E até hoje, eu e você preferimos que alguém vai ali na frente e fala de Deus para a gente. Até hoje a gente quer um Moisés que fale de Deus para a gente. Existe uma diferença de falar de Deus e falar com Deus, irmãos. Quando eu falo de Deus, eu atraio o poder dele sobre vocês. Mas quando eu falo com Deus, a presença dele invade a minha vida. Eu não sou transformado pelo poder de Deus. Por isso que tem pessoas há 30 anos na igreja que nunca foram transformadas e participam de cultos poderosos, porque o poder de Deus vem sobre você, mas a presença vive em você. Quando acabar o culto, você vai embora, e a presença e o poder, você vai no carro pensando: meu Deus, que estava bom, estava bom. No passado, você usa um pretérito no passado, estava bom. Por quê? Porque você, quando alguém fala de Deus para você, você se emociona, você recebe uma palavra, você fica feliz, você é tocado. Mas quando alguém te ensina a falar com Deus, não é o poder dele que vem, é a presença. E qual é a diferença? Que a presença habita em mim. E daqui a pouco o culto vai acabar a música, esse ambiente a gente vai limpar para amanhã de manhã. Você vai para casa e de repente você diz: meu Deus, estava tão bom, amanhã eu vou voltar. Mas você esquece de cultivar diariamente com Deus, porque a presença não fica aqui, a presença vai com você para casa. E quando você invade, entra no seu quarto, fecha a sua porta, a presença de Deus vai falar poderosamente com você. A presença, ela vai curando você de dentro para fora. Eu posso orar por você e você ser tocado, ser curado, ser ministrado, ser batizado com o Espírito Santo. E glória a Deus por tudo isso. Isto também é importante, mas isso não transforma você. O que transforma você é a presença de Deus. E a presença de Deus é cotidiana, é dia após dia, hora após hora, é o tempo todo. E quer saber o que eu penso? Que a presença você não sente, você conhece. E porque você conhece, você começa a falar com Deus e o poder vem, e aí você sente. Por que pessoas sentem o poder de Deus e não são transformadas? Por que somos quase 50 milhões ou mais de cristãos evangélicos no Brasil e não mudamos essa nação? A fibra moral dessa nação não é transformada pela igreja. Por quê? Porque nos reunimos ao redor do poder, nos reunimos ao redor de um pregador que vai falar de Deus para mim, mas eu preciso me reunir ao redor de Cristo. Aquilo que eu falei ontem, eu preciso comer de Cristo, para que a presença de Deus invada toda essa nação. Mas o povo não quis Deus. O povo diz: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos. O povo foi para a tenda, e aí começa Êxodo 24.
Deus diz: Moisés, sobe a mim no monte. Sobe a mim, que eu vou te dar as tábuas da lei. Fica lá, Moisés. Sobe a mim. Deus não te levaria para um ambiente de glória se depois Ele não fosse instruir você, trazer diretivas para você. Só que sabe o que eu penso nisso? Moisés subiu, ficou lá, e Deus não veio falar com ele. Ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, e Deus não falou nada. Eu conheço crente que se Deus não falar com ele numa semana, se ele vai no culto e não acontece nada. Sabe o que Deus estava fazendo com Moisés? Ele estava esperando todos os estímulos externos morrerem naquele momento. Ele estava esperando a alma de Moisés acalmar para poder falar no seu espírito. Deus não fala na sua alma. Quem fala na sua alma é os seus sentimentos. Deus fala no seu espírito. Aí sim a gente chora, a gente ri, a gente pula, a gente grita, mas é sempre de dentro para fora. A fé não se emociona, a fé convicta. O que se emociona é quando, claro, é difícil. Eu choro todo dia. Quando eu não choro, eu forço. Eu sou chorão, irmão, quebrantado, e choro mesmo. Agora, Deus não vai trazer instrução sem primeiro derramar a sua glória. Deus não vai trazer instrução sem derramar a sua glória. Você quer ouvir a glória de Deus? Você quer ouvir a instrução? Quantos leprosos foram curados naquele dia que Jesus curou? 10, e só um voltou para ser curado, e foi só ele, voltou para agradecer, e só ele recebeu a instrução do que ele deveria fazer. Porque quem quer mais do que um milagre, quem quer mais do que o poder, quem quer mais do que um toque, esse sempre vai receber a instrução de como deve continuar na sua caminhada. A instrução nunca vem antes da glória. Nunca vem antes da glória. Moisés ficou lá 6 dias, sem ver, sem ouvir, sem sentir, mas perseverou. Por quê? Porque 6 dias atrás alguém disse: sobe e eu vou falar contigo. A certeza que Moisés tinha que Deus ia subir é porque Deus falou que ia falar com ele. Então cutuca alguém que está do seu lado e diga assim: fique aí. Mesmo sem sentir, sem ver, sem entender, sem ouvir, mas foi Ele que pediu para você ficar. Então fica aí, meu irmão. Fica, mas eu não estou tintindo. Você não tem que tintir. Você tem que obedecer. E se você obedecer, mais do que sentimentos, você vai receber toques diários, transformações diárias, instruções diárias, milagres diários, criativos, extraordinários e diários. Fique lá. A glória de Deus é a nossa prioridade, amém? A partir da glória que vem a instrução. Um crente que quer começar pela letra, sem a glória, ele fica chato. É insuportável um crente cheio de letras, sem a presença de Deus. Jesus é um verbo vivo, não uma letra morta. Peraí, o senhor está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso, que você se esforça para conhecer a Bíblia, quando você tem que conhecer de quem a Bíblia está falando. Você quer conhecer a Bíblia, mas não conhece de quem a Bíblia está falando. Se você conhece só a Bíblia, você só conhece versículos e capítulos, histórias, geografias. Mas se você conhece aquele de quem a Bíblia está falando, você vai voar em Deus, irmãos. E toda vez que você abrir a Bíblia, você não vai ler, você vai ouvir. À medida que você lê, você vai ouvir. E a fé não vem pelo ler, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, você vai lendo,
Aquela voz que está dentro da palavra de Deus vai gritando dentro do seu espírito. Aleluia. A glória é a nossa prioridade, e a partir da glória então virá a instrução. Ele já queria manifestar a sua glória lá em Êxodo 19. Quando o povo recusou a glória, ele teve que dar a lei. A minha oração, a minha pergunta era a ideia original dele dar a lei? Não, ele não queria dar a lei, ele queria dar a glória primeiro. Por isso que ele desceu com tudo. Só que tudo aquilo que fumegou no monte, o clangor das buzinas, o monte tremeu, não acontece mais no externo, acontece dentro de você agora. Isso está dentro de você agora. Ele sempre quis manifestar primeiro, para depois instruir. Para depois instruir. Nós queremos uma instrução. Deus nunca quis a lei. A lei não é a ideia original de Deus. A ideia original de Deus é a aliança. Se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, Êxodo 19, vocês serão a minha propriedade peculiar. A lei é para quem quebra a aliança. A lei é para o injusto, não é para o justo. O justo não precisa de lei porque ele caminha na aliança. O justo não precisa de uma placa na grama dizendo não pise na grama, porque a placa não está na grama, a placa está dentro dele. Ele olha e diz: eu não vou pisar. O sensor acende aqui dentro. Você está me entendendo isso, irmão? Aleluia. Diga para alguém que está perto, está longe, para trás, está na frente, diga: nós somos ministros de uma nova aliança. Nós somos ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Aleluia. Nós somos ministros de uma nova aliança, através da glória, não sem glória. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 18. Ele termina dizendo: aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Onde tem muita lei, por isso em lugares que a lei são fortes, é porque o relacionamento com Deus é fraco. Em igrejas onde a lei é aplicada com força, é porque o relacionamento com Deus é fraco. Porque é melhor proibir do que ensinar a chegar. É melhor proibir do que ensinar a chegar. Um filho que chega no horário não precisa de castigo. Em todo lugar onde a lei é forte, é porque o relacionamento com Deus é fraco. E quer saber, onde a lei é forte, é um condenando o outro, é um acusando o outro, é um estendendo a mão para o outro. Mas o lugar onde o relacionamento com Deus é cultivado, um está sempre cuidando do outro, um está sempre intercedendo pelo outro. Um lugar, eles não estendem o dedo, estendem a mão, porque é um lugar onde o relacionamento com Deus é forte, o Espírito de Deus vem. E sabe que Paulo fala em 2 Coríntios 3, de 1 a 18? Paulo diz assim: nós não somos como Moisés. Olha, o cara está falando. Moisés é o maior legislador da Bíblia. E ele diz: nós não somos como Moisés, que colocava o véu no rosto. Para que o povo de Israel não visse aquilo que desvanecia. Eu sempre achei que Moisés colocava o véu no rosto por causa da glória de Deus. Não, é porque quando ele descia do monte, ele estava brilhando, e o povo ficava com medo. Só que aquilo desvanecia, aquilo durava pouco. E ele percebia que o povo obedecia mais ele quando ele estava brilhando. Então, para que o povo não visse que o brilho tinha ido embora e continuasse obedecendo, ele botava o véu. Está na Bíblia isso? Claro que está. 2 Coríntios 3, versículo 6 em diante, quando Paulo diz que nós somos ministros de uma nova aliança. E ele diz: nós não somos como Moisés, que colocava o véu no rosto, para que os filhos de Israel não vissem aquilo que desvanecia. Mas nós somos ministros de uma nova aliança, que nós crescemos de glória em glória, com o rosto descoberto. Ou seja, não tem medo de mostrar para os outros que você não está brilhando.
Não tenha medo de mostrar para os outros a sua humanidade. Não tenha medo de mostrar para os outros a sua fraqueza. Não, pastor, mas se eu mostrar fraqueza, não, quando tu estás fraco, é que tu estás forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Pegue essa palavra no seu espírito.